Oi, como estão? É bom estarmos de volta juntos. Eu sou a Carol. Sou o Davi. E nós estamos aqui no nosso programa Palavra e Família. Nós queremos dar continuidade ao último estudo em que nós trabalhamos quais são algumas das causas, 10 causas de conflito conjugal. Mas não adianta simplesmente levantar a poeira, criar toda aquela confusão. Nós agora queremos resolver alguns dos conflitos inevitáveis que existem entre nós. O que nós vamos descobrir hoje no nosso programa é que a vida de Cristo em nós faz com que nós ministremos graça, ou seja, favor não merecida ao nosso cônjuge, à nossa família, justamente nas horas que menos queremos fazer isso. No conflito conjugal em que eu quero ganhar a qualquer custo. Temos baseado nossos estudos no nosso livro 15 lições para fortalecer sua família. Aqui nesse capítulo sobre resolvendo conflitos, nós fazemos uma revisão, recapitulação de princípios que já estudamos. Primeiro, o conflito é inevitável entre seres humanos pecadores. 2. A raiz de muitos dos conflitos encontra-se no egoísmo nato reinando no coração do homem. 3. Alguns conflitos em forma de confrontação do pecado são necessários se quisermos obedecer à palavra de Deus. Acho que você vai compartilhar sobre conflitos importantes e necessários. E 4. Não podemos permitir que o temor aos homens e o medo do confronto nos paralisem. Ou seja, alguns conflitos, sim, Senhor, são necessários entre nós no contexto do lar. Sim, nem todos os conflitos são negativos. Quero dizer, eles visam uma coisa positiva, algo bom. Então, por exemplo, o confronto do pecado, ou no cônjuge, ou no filho, é algo necessário, mas feito da forma correta, com humildade, visa o melhor da outra pessoa, para que ela cresça. Uma crítica com um amigo, com qualquer pessoa, mas uma crítica positiva, você está visando o crescimento dessa pessoa, então é algo positivo necessário. Disciplina dos filhos. É algo necessário, eles são pecadores igual nós somos pecadores, e eu disciplino meus filhos para incentivá-los a escolherem o certo da próxima vez. Então é uma coisa necessária. Às vezes temos conflito porque nós temos perspectivas diferentes ao tomar uma decisão. Então precisamos conversar, precisamos ter esse conflito, mas pode ser de uma forma boa, positiva, para chegarmos numa decisão em conjunto. Nós encontramos nas Escrituras vários exemplos de conflitos, tanto positivos como negativos. O livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, diz: vocês que são controlados e demonstram o fruto do Espírito, Gálatas 5, devem sim confrontar humildemente, com mansidão, considerando a si mesmo propício para cair no mesmo erro, mas de consertar o erro, para confrontar, apontar e ajudar a remediar uma falha na vida de outro. Isso exige um conflito saudável. Infelizmente, o temor aos homens, Provérbios 29 e 25, quem teme aos homens, arma ciladas, faz outras pessoas tropeçarem, porque não falam quando deveriam, mas o que confia no Senhor está seguro. Nós vemos bons confrontos, até mesmo apóstolos, imagina isso. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, relata como ele confrontou Pedro, a rocha, porque Pedro estava sendo um hipócrita. Também percebemos como ministros do Evangelho podem ter conflitos, provavelmente por causa de personalidades tão fortes,
No livro de Atos, nós descobrimos que o próprio apóstolo Paulo e Barnabé, o filho da consolação, do encorajamento, tem uma desavença tal entre si sobre o sobrinho de Barnabé. E eles dividem o corpo missionário por causa dessa discussão entre si. Que, embora Deus usou para o bem de expansão do reino, não é visto com bons olhos nas Escrituras. Naquele livro que nós mencionamos, nosso livro, nós trabalhamos em algumas esferas, estratégias para lidar com o conflito. Nós podemos descrever 2 níveis: o nível de manipulação, que é negativo, e o nível de ministério, que é positivo. Nós podemos entrar em situações, tentar resolver conflitos, manipulando a outra pessoa ou ministrando para outra pessoa. Uma atitude é do anticristo, porque é egoísta. E a outra atitude é cristã, porque demonstra o outrocentrismo de Jesus. Chamamos esses os 4 P's da manipulação. Por exemplo, algumas pessoas em questões de conflito tentam usar o poder para sobrepujar, falar por cima, usar força, talvez autoridade de posição. Eu sou marido, então ponto final. Eu sou o papai, então discussão encerrada. Tudo isso para ganhar a qualquer custo, usando o poder para manipular e ganhar o conflito. Outra estratégia é fazer tudo para conseguir paz. Eu só quero paz. Então eu acabo vivendo uma vida codependente, que tudo que aquela outra pessoa faz de errado, eu não confronto, eu não faço nada, porque eu só quero a paz. E isso é negativo, porque eu não chego junto. E depois eu ainda posso cobrar das outras pessoas: olha, eu consegui a paz, vocês me devem. Não é o certo. E proteção. Outro P seria proteção. Eu quero me proteger de qualquer tipo de desavença. Então, eu nego que existe um problema, eu finjo que eu não vi, eu vivo num mundo de fantasia. É uma proteção própria. E a última é uma autopiedade, que eu acho assim: ai, coitadinha de mim, ninguém entende, eu nunca acerto, eu sempre faço tudo errado. Tudo isso é usado para manipular as pessoas. Então, a resolução de conflito no nível de manipulação através do poder, pacificação, proteção de mim mesmo, ou até mesmo da autopiedade, em que eu tiro o foco da questão e é tudo sobre mim agora, e as outras pessoas têm que falar: não, você não erra sempre, só 99% das vezes. Não é isso que nós queremos. Nós queremos optar pelo caminho do ministério, de ministrar a graça de Deus em meio ao conflito, para que os dois, ou todos os envolvidos, na medida do possível, tanto quanto depende de nós, cresçam em semelhança a Cristo Jesus. Essa vida outrocêntrica que Paulo descreve em Filipenses capítulo 2, a atitude de Cristo, em que nós estamos mais interessados no outro do que em nós mesmos. Nós vamos traçar 4 princípios aqui, que vão nos ajudar a não manipular, mas sim ministrar. Para isso, nós temos que conhecer o nosso Deus, a nossa posição em Cristo. Somente uma pessoa segura em sua identidade em Cristo Jesus será capaz de servir em meio ao conflito em que eu só quero ganhar. Assim como Jesus em João capítulo 13, sabendo de onde ele viera, para onde ele ia e quem ele era, Jesus colocou uma toalha e lavou os pés dos discípulos, os mesmos que estavam em conflito, querendo a primazia em seu reino. Conhecer a Deus e a nós mesmos em termos da nossa posição em Cristo Jesus. E o segundo é conhecer a nós mesmos. É tão fácil pensar que a outra pessoa tem 100% do erro e da culpa, mas a palavra diz que enganoso é o nosso coração. E então eu preciso conhecer onde eu tenho culpa, onde eu talvez
coloquei gasolina no fogo para aumentar esse conflito. Eu preciso conhecer a mim mesmo. Eu preciso entender a outra pessoa. Preciso focar um pouquinho por que ele está agindo dessa forma. Por que isso é tão importante para ele. Então, eu preciso me conhecer e eu preciso entender a outra pessoa também. E com isso eu preciso conhecer a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que faz um raio-x, diagnostica o que está no coração do outro. Eu gosto muito de Provérbios 20, versículo 5, que diz: como águas profundas são os propósitos. A ideia da palavra é motivação ou expectativa do coração do homem. Mas a pessoa inteligente sabe descobri-los. Como? Através da palavra de Deus, que faz um raio-x do coração, não julgando, mas procurando entender. E nisso nós queremos então ministrar graça. Eu gosto muito de Efésios 4:29, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou podre, que não ministra bem, e sim unicamente a que for boa, conforme a ocasião, a necessidade. E assim ministrem graça uns aos outros, conforme a necessidade. Percebemos, essa é uma oportunidade em meio ao conflito, que eu posso, uma palavra branda, que desvia o furor, uma palavra de consolo, como diz 1 Tessalonicenses 5,14, uma palavra de repreensão, quando necessário. A vida de Cristo em nós faz com que nós ministremos graça na vida de outras pessoas em meio ao conflito. Esse deve ser nosso foco para a resolução de problemas. Exige 2, sim, para brigar, mas exige 1 para semear: graça.